Selic mantida em 15% ao ano, mas tem um cheiro estranho no ar, tem uma coisa estranha acontecendo nesse exato momento, você tem que prestar muita atenção para não cair em armadilha, achar que está fazendo um baita investimento hoje e se lascar nos próximos anos, como as pessoas que não me escutaram 12 meses atrás estão se lascando pelo menos até agora. Por quê? Vamos lá, tivemos ontem a divulgação da manutenção do juro, taxa Selic em 15%, e não tivemos nenhuma sinalização de corte no juro. Eles ressaltaram, vamos manter o juro alto por período bastante prolongado para a inflação vir para a meta. Então, creio sim que daqui a alguns meses a Selic vai cair, mas eles não informam ainda porque vai ser daqui 2, 3, 4 reuniões, não sei. Mas basicamente esse vídeo é uma atualização deste que eu postei quase um ano atrás, dia 20 de novembro de 2024. IPCA mais 7% ao ano, a pegadinha do momento. Eu mostrava, né, naquele momento a gente chegou no IPCA mais 2029, nessa taxa de 7% ao ano, estava pagando, né, inflação mais 7% ao ano. A gente pode ver neste momento do vídeo aqui, ó, IPCA 2029 pagando IPCA mais 6,91, mas mais cedo tinha batido nos 7%. E eu comentava como era uma armadilha, porque a situação econômica do Brasil só ia piorar e essas taxas deveriam subir. O que é que aconteceu? Vamos dar uma olhada? Subiram. Vemos aqui, ó, cadê o Tesouro IPCA para 2029? Está pagando IPCA mais 8%. Era 7, virou para 8. Quanto maior a taxa, menor o preço. Tem gente se lascando se não me escutou 12 meses atrás. E qual é a coisa estranha que está no ar? A coisa estranha que está no ar é a seguinte. Por mais que o mercado esteja eufórico e acreditando que a Selic vai cair muito e que essa queda vai ser principalmente sustentável, porque eu também acredito em queda, mas acredito numa posterior alta, porque essa queda na Selic vai elevar a inflação. Mas essa euforia, ela está somente no curto prazo. Se você olha para um gráfico importante, hoje a gente vai aprofundar aqui, tá? Não vai ser esse videozinho sobre taxa Selic que é extremamente raso. Vamos aprofundar aqui. Que gráfico é esse que eu estou olhando? Eu estou olhando o DI futuro para 2029, para janeiro de 2029. Ou seja, basicamente são as apostas do mercado, onde eles colocam dinheiro, na opinião, eles colocam dinheiro, compram e vendem. A aposta deles para a taxa Selic em janeiro de 2029. E você pode perceber que desde maio a gente está nesse mesmo patamar, entre 13% e 13,85%. Está nesse mesmo patamar e não consegue romper isso aqui para baixo. Isso aqui sinaliza que ninguém acredita que o juro longo vai cair. Ou seja, sabe aquelas oportunidades, você tem Tesouro Renda Mais 2065, Tesouro IPCA Mais 2045, 2050, 2040, seja lá o que for, isso aqui não vai ter grande valorização enquanto o juro médio, o juro longo não cair. Quando você pega o DI futuro, a taxa Selic esperada para o futuro, para os próximos 5 anos, ou 4 anos, melhor dizendo, né, 2029, vamos estender isso aqui, vamos colocar para 2035. É a mesma coisa, a gente bate aqui e não consegue descer mais. Por quê? Porque ninguém acredita. Se acreditassem, essa taxa estaria caindo. A expectativa é que no fim do ano que vem, vamos até colocar aqui, ó, DI futuro 2027. Então já para janeiro de 2027, o que o mercado acredita? Que a taxa Selic vai estar em 13,87%. Então essa é a expectativa do mercado, né, para a taxa DI, que é muito próxima da taxa Selic. Depois para 2029, vamos colocar aqui, DI futuro 2029. O que o mercado acredita? Que até cede mais um pouco, 13%. E para 2035, 13,61%, volta a subir. Então você tem uma queda e uma posterior alta, porque a inflação deve voltar à tona. Logo, você não tem um período de prosperidade econômica em solo brasileiro. Se tudo continuar como está, você tem simplesmente uma quedinha, que já está precificada, mas que não vai evoluir. E essa é a grande mensagem. Porque tem muita gente ficando eufórica, achando que vai evoluir. Olha aqui, de uma forma mais prática, a curva de juros dos títulos prefixados. A gente tem aqui, ó, para o prazo de um dia, a gente tem expectativa de um juro em torno de 15%. Então a gente tem uma expectativa de redução do juro nos próximos 2 anos e meio, até os 13% mais ou menos. Essa é a expectativa hoje, eu acho que desce mais. Mas depois você tem alta atrás de alta, atrás de alta, atrás de alta. Por quê? Porque o cenário impõe isso. Mas como que o cenário impõe? Por conta da inflação. Olha só. Inflação implícita. A inflação implícita nos títulos, a inflação esperada dentro desses cálculos. Está aqui a inflação esperada, ó, ascendente. Perceba, pouquíssima flutuação. Aqui a gente tem uma inflação esperada que ela não cede, mas ela reduz o aumento da sua velocidade nos próximos meses,
né? E depois você tem uma escalada violenta. E por que você tem essa escalada violenta na inflação? Por que o mercado espera, e não com opiniões, com dinheiro em jogo, por que o mercado espera uma inflação cada vez maior nos próximos anos? Aqui você tem dados para os próximos 8 anos. Por quê? Eu já vou te falar. Mas antes só quero dar um lembrete importante. Dia 11 de novembro, 20 horas, você vai ter acesso pela única vez na história à Mega Black Friday vitalícia. Basicamente, eu nunca mais vou fazer isso. Se você participar dessa Mega Black Friday vitalícia, você vai ter acesso vitalício a todos os meus treinamentos, todos os meus cursos atuais, Bolsa de Valores, Brasil, Estados Unidos, renda fixa, Brasil, Estados Unidos. Vai aprender a investir em cripto, vai aprender análise gráfica, vai aprender análise fundamentalista, como analisar uma ação, tudo do zero, vai aprender análise macroeconômica, estratégia de dividendos, como viver de renda, como fazer esse planejamento, como crescer dividendo mais rápido, tudo isso, atualizações futuras, cursos futuros, você nunca mais vai gastar nenhum centavo com curso sobre investimentos, certo? E é a única vez na história que eu vou fazer isso. Ressalto. E claro, por um preço mais baixo do que você comprar acesso a todos eles por apenas um ano. E você vai ter acesso vitalício para sempre a ele, suas atualizações, cursos futuros sobre investimentos para sempre. O que você tem que fazer para participar? Muito simples. O link está aqui embaixo na descrição, toca no link, te inscreve, entra na comunidade do WhatsApp, que a gente vai mandar o link da live de revelação da oferta, dia 11/11, 20 horas, para essa comunidade. Mas vamos lá, gente. Segue aqui comigo. Vamos lá. Por que o mercado espera uma inflação? Quanto maior o prazo, maior a inflação esperada, maior a inflação implícita. Basicamente porque, vocês estão carecas de saber, desde 2022, fim de 2022 eu mostro isso, estamos em um período anômalo, uma armadilha econômica, hiato do produto positivo, economia crescendo acima do potencial sustentável. Temos o maior número de endividamento das famílias, temos mais de 80 milhões de famílias endividadas, milhões e milhões de famílias inadimplentes. Isso é insustentável. Quando essas barras cinzas vão para cima, logo elas vêm para baixo. Barra cinza para baixo é PIB caindo, é recessão, é crise. Barra para cima, depois vem barra para baixo. Barra para cima, depois vem barra para baixo. Crise. Barra para cima, vem barra para baixo. Quando que é a grande oportunidade de crescimento sustentável da economia brasileira? Quando a linha azul, que é o nosso PIB atual, está abaixo do potencial. O que aconteceu ali em 2016? Tivemos um grande rally ideal 2016-2020. Por quê? A gente estava estagnado no PIB potencial, ou seja, não tinha aumento da capacidade produtiva do Brasil, mas tínhamos uma capacidade ociosa muito grande. Aqui era compra cego, aqui era compra violento. Agora estamos no período anômalo pré-recessão, pré-crise. E esse período aqui é de muito consumo, enquanto a oferta está estagnada, ou crescendo menos. Logo, é um período inflacionário. Quanto menos produtos, mais demanda, maior tende a ser a alta dos preços. Então todos sabemos que essa queda aqui, ó, na inflação dos últimos meses, vai se prolongar, a gente vai começar a derrubar o juro e essa Selic, essa curva aqui não vai acontecer. A inflação vai voltar a subir e a Selic vai ter que voltar a subir e assim por diante. E por que o mercado ele não acredita que esse juro, a taxa Selic no Brasil vai cair com o passar do tempo? Por que o mercado não entra nessa narrativa? Por mais que fale, mas quando ele coloca dinheiro, você vê, ele não crê em juros menores. Ele crê num juro lá em 2029 de 13%. Ele crê um juro lá em 2035 de 13,6%. Basicamente porque a situação das contas públicas é complicadíssima. Nós gastamos mais do que arrecadamos, por mais que a gente esteja aumentando a arrecadação em 10% ao ano, nós gastamos mais do que arrecadamos, ou seja, o gasto cresce mais do que 10% ao ano, e nós pagamos 985 bilhões de juros da dívida nos últimos 12 meses. No último vídeo que eu gravei, mostrando a situação da Selic, se ela pode salvar o Brasil ou não, eu recomendo que você assista, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eu mostrei que no melhor dos cenários a gente poderia reduzir esse juro aqui para 500 bilhões. Mas mesmo assim, é a dívida crescendo 500 bilhões por ano, basicamente porque a gente gasta mais do que arrecada. E talvez você saiba, talvez não, mas 96% dos gastos públicos são obrigatórios. Não tem como reduzir o orçamento público para fechar a conta. A única forma que você pode fazer é o quê? Arrecadar mais, tributar mais. E isso antecipa uma recessão. Então o problema ele é muito grande. O próprio FMI vê a trajetória de alta da dívida do Brasil que deve alcançar 90%, quase 100% do PIB em 5 anos. Enquanto a média dos países emergentes, a média da própria América Latina é 70% ao ano. Desculpe, é 70% do PIB. Estamos muito acima, muito mais arriscados do que a média.
Você vê uma grande euforia no mercado de ações e as ações já estão voltando para o preço em relação ao lucro próximo da média histórica, que é 12 vezes, já estamos em 10. Aí você pensa, em quais períodos os preços das ações vieram para cima da média histórica? Você vê aqui entre 2016 e 2020, período de amplo crescimento econômico, muitas reformas à economia, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reformas estruturais, tá? Nesse outro período aqui, ó, pós 2008, né? Antes um pouquinho em 2008, e por que nesse período? Porque o PIB crescia 7% ao ano. O PIB não crescia 2% ao ano, não crescia 3% ao ano. O PIB crescia violentamente. Por quê? Boom das commodities, fator externo. A única coisa que pode salvar o Brasil é o mundo das commodities. Então, a gente está chegando a um patamar de preço das ações brasileiras que é difícil a gente romper para cima com tanta piora econômica. Ah, vem o boom das commodities e aí vem melhora econômica porque o Brasil vai ser encharcado de dólar por conta do boom das commodities, petróleo disparando, minério disparando, soja disparando, milho disparando. Ok, aí é justificável esse preço em relação ao lucro ir para cima das 12 vezes. Mas o potencial está cada vez menor, o risco está cada vez maior. E quem está falando aqui para você é o cara que dia 16 de janeiro de 2025, quando ninguém queria saber das ações brasileiras, postou esse vídeo aqui, ó, oportunidade, 20% em dólar em um ano, mostrando ações brasileiras, EWZ, o índice Bovespa em dólar. Então, em janeiro eu falei sobre isso, quando estava lá embaixo. E agora estou te alertando, estamos próximos do fim. O próprio juro longo não cair mostra isso. E por que não cai? Por conta dessa estrutura de dívida. Então, muita gente está começando a dar o braço a torcer e entrando em ações brasileiras. Só que você tem que lembrar de uma coisa, quando todo mundo vai para o mesmo lado do barco, o barco vira. Se é uma tese geral, significa que já passou. Já passou o time, já passou o momento, quando você olha para toda a estrutura. E qual, que na minha visão é a maior oportunidade de investimento hoje? É justamente a oposta. Por quê? Você aprende lá no programa Investidor Sempre em Alta, né? O princípio das ações e das anti-ações. Então, por exemplo, o que aconteceu em 2025? Você teve ações subindo e o dólar caindo. Certo? Ações subindo e o dólar caindo. O que você tá meio maluco aqui, peraí. Deixa eu tirar esse dólar e colocar esse aqui. Pronto. Ó, ações subindo, dólar caindo. Em 2024, o que você teve? O oposto. Porque o dólar é uma anti-ação. Você teve ações caindo e o dólar subindo. Então, qual é o grande princípio base? Você vai comprar aquilo que está no topo ou você vai comprar aquilo que está muito mais baixo? Você vai comprar aquilo que está muito mais baixo, obviamente. Até porque, olha só, nós temos aqui, ó, taxa de juros do Brasil menos BR, IR, YY. Menos a inflação do Brasil. Isso aqui chama de taxa de juro real. Se você analisar a taxa de juro real do Brasil, você percebe claramente, vamos pegar aqui dos últimos, sei lá, 10 anos. Você percebe claramente, quando o juro real do Brasil, que é o quê? A taxa Selic menos a inflação, cai, o dólar dispara, explode. Quando o juro real sobe, o dólar corrige. Quando o juro real cai, o dólar explode. Quando o juro real sobe, o dólar corrige. Tá? Então, o que nós vemos acontecendo agora? O que nós vemos acontecendo agora? O juro real do Brasil está lateralizando. Por quê? Porque a Selic está lateralizando e a inflação está caindo levemente. No futuro próximo, o que deve acontecer? A inflação ela deve cair um pouquinho e a Selic ficar estável. Então pode até subir mais um pouquinho levemente, mas deve ficar bem lateral. Quando a inflação ceder um pouco, o juro vai cair. Quando o juro vai cair, o juro real desaba. E quando o juro real desaba, o dólar dispara. Então, o que ninguém quer hoje? O que ninguém quer hoje? O dólar. Ou seja, investimentos dolarizados. Ninguém quer dólar hoje. Ninguém quer dólar hoje. Só que o dólar é justamente aquele que está dando sinais de fundo para a inflexão. É justamente o que ninguém quer que você deveria olhar. O que todo mundo quer? Ações. Ações. Sendo que meu vídeo foi gravado e postado aqui, na segunda semana. No dia 16 de janeiro, antes de toda essa alta que aconteceu. Então, pense muito bem. Não acho oportunidade esses títulos longos.
esses títulos longos. Não vejo como oportunidade. Não vejo como grande oportunidade ações brasileiras. Vejo como mais oportunidade investimentos dolarizados. Ou seja, primeiro passo, transformar real em dólar. Segundo passo, investir em ativos lá fora. Quer dizer que tem que investir em ações americanas? Não. Você pode investir no mundo inteiro. Você pode investir no mercado imobiliário americano, que eu acho que é uma baita ideia. Tem um vídeo só sobre os REITs aqui, a minha visão sobre eles. E você pode pensar assim, mas Vinícius, vai ter aquele pleito no fim do ano que vem, né? E pode mudar a gestão do país. E se mudar a gestão do país, não dá para resolver as coisas? Até dá, mas o custo político é muito grande. Eu não sei quem que vai topar esse custo político. O Temer foi um cara que saiu com popularidade de 8%, aprovação de 8%, pelo que ele conduziu ali naqueles 2 anos. Será que, sei lá, um Tarcísio que ganhe, ou seja lá quem for que ganhe, vai comprometer todo o resto da sua carreira política para resolver esse problema? É uma dúvida que eu tenho. A gente precisaria fazer reformas importantes, estruturais, mais uma reforma da Previdência. Por quê? Reforma administrativa, que é acabar com esses privilégios que eles têm, os 3 poderes, isso eu não vou fazer, é óbvio, né? Mas, o que vão fazer? Vão enfiar na população. Só que quem que vai ter peito de enfiar na população? Para acabar com a sua carreira política? Acho que era um cenário bem diferente o de 2016 e o de agora. Até porque, em termos da armadilha econômica que a gente está preso, você já vê que é um cenário bem diferente. Então lá era muito mais fácil a gente ter grandes valorizações. Tinha muita capacidade ociosa na economia. Agora estamos superaquecidos, famílias ultra endividadas. A gente hoje tem a dívida pública crescendo num patamar assustador. No passado não tinha. Não era. O passado era metade. A dívida PIB do Brasil era 50%, 10 anos atrás. Então é outro cenário. E ó, com essa aprovação que a gente teve ontem, do imposto de renda, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tributação dos super ricos, isso dá uma popularidade para o atual governante que eu vou te dizer, hein? Eu acho que vem dobradinha aí. Mas enfim, quero saber a sua visão. Qual a sua visão? Qual a maior oportunidade de investimento hoje? Títulos públicos, ações brasileiras ou investimentos dolarizados, sejam eles quais forem? Mandem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não esqueça, Mega Black Friday vitalícia pela única vez na história, dia 11 de novembro, 20 horas, vou revelar a oferta. E o melhor, sinceramente, queridos, não é nem isso daqui, o melhor é o pacote de bônus. Um pacote de bônus que eu nunca dei nem para os meus mentorados. É loucura que eu tô fazendo. Estou repensando 300 vezes se eu realmente vou fazer isso. Mas vai ser o melhor pacote de bônus da história e que nunca mais vai se repetir. Então, independente se você já for meu aluno ou não, se você já for meu aluno, tem desconto extra ainda. Se você nunca foi meu aluno, essa é a melhor e maior oportunidade da história. Tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição. Grande abraço e até!